mulheres guerreiras, meus queridos. Hoje eu estou aqui pela graça do Senhor, aleluias. Um pouco enferma, mas Deus, Ele, né? Quando nós nos dispomos, o Senhor, Ele fala, né? Através da nossa boca, né? Através da nossa disposição em servi-lo, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. A palavra do Senhor nos diz, né, em Salmo 33, verso 12, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz a casa, aleluias, cujo Deus é o Senhor, aleluias. Glórias ao santo nome de Jesus de Nazaré, aleluias. Eu estou cheia da graça e do poder de Deus, aleluia. Porque apesar do meu corpo ele estar enfraquecido, né, o meu espírito ele está forte. Glórias a Deus, aleluias. Diz assim, meus amados, glórias a Deus. No segundo livro de Crônicas, glórias a Deus, capítulo 7, verso 14, aleluias. Glórias ao santo nome do Senhor Jesus, aleluias. Diz assim a palavra do Senhor: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, meus queridos. Diz a palavra do Senhor, aleluias. Glórias a Deus. Este capítulo, né, e ele fala, né, sobre o rei Salomão, aleluias, sobre a glória, aleluias, do templo, aleluias, sobre tudo aquilo, né, que Salomão, ele provocou através, meus queridos, desde o capítulo 1, né, falando que Salomão, ele já rei, Davi tendo já falecido, e ele convocou toda ali a nação, todo o povo, aleluias, todos os seus comandantes para subirem a Gibeão, aleluia, onde ficava o tabernáculo de Moisés. Apesar de a arca não se encontrar mais lá, porque Davi já havia levado para Jerusalém, mas já havia o altar de bronze. E diz a palavra que Salomão, ele ofereceu, né, 1000 sacrifícios naquele lugar para o Senhor. Ele queria ouvir a voz do Senhor, ele queria, aleluias, que o seu reinado fosse abastecido pela glória de Deus, meus queridos. E nós sabemos que o Senhor falou em sonho com Salomão. Ele se agradou de todas aquelas ofertas, todo aquele holocausto, todos aqueles sacrifícios levantados ali em Gibeão ao Senhor, seu Deus. E o Senhor, ele falou em sonho a Salomão, dizendo que ele lhe pedisse o que ele quisesse, aleluia, que o Senhor lhe daria. E tendo Salomão, como todos sabemos, pedido sabedoria e conhecimento para conseguir, né, comandar a nação, comandar o povo com
discernimento de espírito, aleluias, conduzi-los para a glória de Deus. E diz o Senhor para Salomão que ele não lhe daria somente o que lhe pediu, mas acrescentaria riquezas, acrescentaria honra, aleluia, e glória à vida dele. E foi assim que ocorreu, tendo um versículo, capítulo que diz, que glórias a Deus. Buscai primeiro, o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. E Salomão, ele agiu dessa forma. Ele buscou primeiramente a presença de Deus. Ele buscou primeiramente a vontade de Deus para a nação. E assim ocorreu que ele, depois disso, buscou levantar o templo, tanto quanto todas as riquezas que Davi já haveria naquele tempo remoto, juntado ouro, juntado prata, todos os tesouros para a construção do templo, porque isso já havia nascido no coração de Davi, no coração do pai do rei Salomão já havia nascido esse desejo de levantar o templo. Mas o Senhor, ele disse que através do seu descendente cumpriria essa promessa. Aleluia. Porque nós sabemos que Davi foi um homem de guerras, que havia sangue nas suas mãos. E o Senhor, ele se agradou que Salomão cumprisse essa promessa de construir, de edificar o templo. Como nós sabemos, o primeiro templo, o templo de Salomão. Glórias ao santo nome do Senhor Jesus. Então, meus queridos, após isso, foi construído, antes de construir o palácio real, Salomão se dedicou à construção do templo. E quando esse templo já estava, sendo edificado, após, nós vimos aqui, Salomão, ele fez uma aliança, com Irão, após ele pedir sabedoria e Deus ter lhe concedido. E eles começaram a construção do templo. E no capítulo 3, diz que ele começou, a construir, a edificar o templo. E onde foi construído esse templo? No Monte Moriá, onde o Senhor já havia tido um encontro com Davi. E outras passagens também da Bíblia, ricas passagens que nós não aprouve falar aqui. Então, no capítulo 4, glórias a Deus, continua falando sobre a construção do templo. E no capítulo 5, fala que foi colocado, essa prata, o ouro, todos os utensílios que o seu pai, havia reservado, todos os tesouros para a casa de Deus. E nós, como foi falado, no versículo inicial, no capítulo e versículo inicial, capítulo 7, verso 14, sobre tudo aquilo, que Deus ele reservou para os que o buscam, com interesse de coração. Então, tendo Salomão acabado de orar, no capítulo 7 diz, verso 1, desceu fogo do céu
e consumiu o holocausto e os sacrifícios. E a glória do Senhor encheu a casa. A glória do Senhor encheu todo o templo. E diz a palavra que os sacerdotes eles não conseguiam entrar, aleluia, no templo. Porque a glória do Senhor era muito forte naquele lugar, aleluias. Eu creio que, aleluias, que tanto foi visível que o povo que estava em outro pavimento, eles viram o fogo, eles viram toda aquela manifestação gloriosa do poder de Deus. Creio que ali como Atos capítulo 2, né, que o vento impetuoso desceu sobre aquele lugar com línguas de fogo. Creio que aqui também, meus queridos, houve esse vento impetuoso, houve esse fogo ali tomando todo aquele lugar, em resposta à oração de Salomão, em resposta à adoração de Salomão ao Senhor. Aleluias. E foi a segunda vez, né, que o Senhor, ele respondeu a Salomão, aleluia, demonstrando que se agradou, aleluia, com todas aquelas ofertas, né, todos aqueles bois que Moisés, ele ofereceu, que Salomão, ele ofereceu, aleluia, e as demais coisas, né, que ele havia oferecido ali, né. Glórias a Deus. Diz glórias a Deus, no capítulo 6. Todavia, tu não edificaste a casa, porém, teu filho que descenderá de ti. Tu não edificarás, mas ele edificará. Então, mesmo Davi querendo edificar o templo, aleluias, Salomão, né, seu descendente que veio a fazer isso. Então, muitas vezes nós queremos que as promessas de Deus, elas venham se cumprir em vida, aleluias, a nossa história. Mas muitas vezes, meus queridos, não se cumprirão, aleluias, mas o Senhor não quer dizer que o Senhor ele não colheu a sua oração, aleluias, mas que no devido tempo elas irão se cumprir. Seja, meu querido, alguém por quem você tem orado para que se converta, seja uma cura, aleluia, que talvez não aconteça quando você ainda estiver viva, aleluia, e outras coisas mais que você tem colocado diante do Senhor, aleluia, que virão acontecer, mesmo que seja ainda, né, durante, né, a sua caminhada nesta terra, mas não quer dizer, meus amados, que seja instantaneamente, aleluias. É tudo no tempo determinado pelo Senhor, aleluia. E Davi, ele mesmo desejando ardentemente que o templo fosse construído, aleluias, por ele. Ele reservou tudo ali, aleluia. Reservou o ouro, reservou a prata, reservou todos os tesouros, todos os utensílios, aleluia, para que viesse a cumprir. Então não deixe de investir, aleluia, nos seus descendentes, não deixe de investir nos seus projetos. Continue crendo que o Senhor, ele fará e ele cumprirá, aleluia, o que você tem colocado diante da sua face, diante da sua presença. Glórias a Deus. Então, o que Salomão mais queria é que Deus lhe desse sabedoria e conhecimento. E é isso, meus queridos, que nós devemos ardentemente pedir ao Senhor, que Ele venha, aleluias, nos ensinar, que Ele venha nos direcionar, aleluia, nos dar sabedoria
para nós caminharmos, aleluia, e produzirmos frutos. Aleluia. Porque sem sabedoria, sem o conhecimento da palavra, porque o próprio Jesus, ele disse, né? Errais porque não conheceis as Escrituras. Então devemos aprender, devemos sempre estar aqui, né? Pedindo sabedoria ao Senhor. Devemos, em primeiro lugar, né? Antes de pedirmos alguma coisa, né? Para nosso bel prazer, aleluias, devemos pedir que o Senhor nos acrescente esse conhecimento, nos abra os olhos espirituais, para que nós vejamos o profundo, o oculto e o escondido. Aleluias. Então, quem tem sabedoria, meus queridos, tem tudo, né? Porque o Senhor disse, né, para Salomão, porque me pediste sabedoria, em vez de outras coisas, eu te darei, aleluias, muito mais além. Te darei riquezas, te darei fazendas, te darei honras, como ninguém teve e nem depois de ti ninguém terá. Diz o Senhor para Salomão, né? Então, que nós, né, tomemos, né, para nós, né, as palavras de Salomão, aleluias, porque o Senhor, ele respondeu por 2 vezes a Salomão, aleluia, e ele fez descer fogo do céu, e para consumir todo o holocausto, todos os sacrifícios ali, como nós vimos que Elias também, ele orou ao Senhor, e o Senhor respondeu com fogo, e consumiu todo o holocausto, todo o sacrifício, demonstrando que o Senhor, ele responde às nossas orações, ele responde quando verdadeiramente nós colocamos diante dele coisas proveitosas para o reino de Deus, né? Então, glórias a Deus. Essa foi, né? Essa primeira aparição, né, do Senhor a Salomão, né, no início do seu reinado, né? E após isso, né, Salomão fez a oração mais longa, né, da Bíblia, no capítulo 7, né, verso 1, né, quando Salomão, ele, né, começou a orar e o fogo desceu e consumiu o holocausto. Então o Senhor, ele busca um povo que ora. O Senhor busca um povo que se humilha, que se arrepende, que busca a sua face, que se arrepende dos seus maus caminhos. Um povo que verdadeiramente se converte, aleluia, ao Senhor, seu Deus, em espírito e em verdade, aleluias. O Senhor, então, aceitou o sacrifício de Salomão, né? E a glória encheu toda a casa, aleluias. Muitas vezes nós achamos que o Senhor, ele não está nos respondendo. Mas por que será? Será que o templo do Espírito Santo, será que a casa, ela está limpa para receber o Senhor? Aleluias. Será que ela está cheia da glória de Deus? Como tem andado, aleluias, a sua vida espiritual? Você tem buscado? Você tem orado? Você tem jejuado? Parece um clichê, aleluias. Parece coisa, né, que nós ouvimos, né, constantemente. Cotidianamente a gente ouve, né, que nós devemos orar, que nós devemos jejuar, que nós devemos nos converter dos nossos maus caminhos, aleluias. Mas para que realmente a gente veja a glória de Deus, a gente veja o Senhor responder com fogo, aleluia, na nossa vida, é necessário sim nós nos dispormos, aleluia, nós lavarmos as nossas vestes, nós colocarmos colírio nos nossos olhos, aleluia, para que nós vejamos nitidamente, aleluia, para que as promessas do Senhor venham se cumprir nas nossas vidas e o nosso ministério, ele rompa. Glórias ao santo nome do Senhor Jesus. Então Deus, ele é um Deus tremendo, um Deus poderoso,
Um Deus que zela, aleluias, pelo seu povo, zela pela obra de Deus, aleluias. Porque só isso que interessa, meus queridos. Então, todos os filhos de Israel viram a glória de Deus. Se você estiver cheio da glória de Deus, todos, aleluia, vão ser irradiados também por esta glória. Aleluias. Todos receberão, né, um pouco dessas faíscas, né, que o Senhor, Ele faz derramar, aleluias, sobre o seu povo, aleluias. Esse fogo do poder de Deus, aleluias, que produz, aleluias, libertação, produz cura, produz, meus queridos, sara, né? Sara a nação, sara a terra. Aleluias, glórias ao santo nome do Senhor Jesus. Pai, Senhor, meus queridos e amados irmãos, na live e que estão na rádio nos acompanhando, glórias ao santo nome do Senhor Jesus, né? Então, aquele povo, ele não teve aleluias, outra atitude, a não ser se encurvarem, aleluias, em reverência diante da glória que enchia todo o templo. Se curvarem com o rosto em terra, diz a palavra do Senhor, e adoraram ao Senhor seu Deus, e louvaram, aleluias, glórias a Deus, ou seja, a manifestação do poder de Deus foi algo visível, aleluias, com fenômenos sobrenaturais, aleluias, fenômenos físicos visíveis aos olhos de todos, aleluias. É tremendo, meus queridos, quando Deus quer agir, ninguém pode impedir. Quando Deus quer operar na minha e na tua vida, aleluia. Quando nós damos lugar para o Espírito Santo de Deus, quando nós, aleluia, nos colocamos na brecha da posição, o Senhor, Ele opera, glórias a Deus, aleluias. E o rei e todo o povo oferecia, diz a palavra, sacrifícios ao Senhor, seu Deus. Glórias a Deus, aleluias. Porque o Senhor, como diz, né, em Salmo 89, verso 19, né, que Davi, ele se esforçou, aleluias. E o Senhor, ele precisava ver os esforços, aleluias, de Davi, aleluias, para responder, aleluias, aos seus pedidos de oração. O Senhor, então, ele se agrada, aleluia, quando nós nos esforçamos, né? Quando nós colocamos diante dele, aleluias, todos os nossos questionamentos, né? Todas as nossas dúvidas, aleluia, o Senhor, ele vem, aleluia, e derrama sobre as nossas vidas, aleluia, fogo e poder. Creia, aleluia, porque a palavra hoje, né, é essa, né? É a resposta de Deus. Quando nós pedimos, aleluia, quando nós clamamos, aleluia, ele vem, aleluia, com todo, né, seu amor, com toda a sua dedicação ao seu povo e responde, né, como diz, né, glórias a Deus, aqui no versículo inicial que nós lemos, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, glórias a Deus, e se converter dos seus maus caminhos, e buscar a minha face, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Aleluias. Mas antes, o Senhor diz, né? Glórias a Deus, que se, né?
7,14, né? Glórias a Deus. Aleluias. Que se, no verso 13, se, né, eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se, né, se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, né? Mesmo assim, se o Senhor permitir o dia mau na sua vida, se o Senhor permitir, meus queridos e amados irmãos, que algo suceda na tua vida, seja para teu crescimento, seja para crescimento de alguém ao seu redor, aleluias, nós não devemos questionar, devemos, como o Senhor, Ele diz aqui na palavra, né? Devemos nos humilhar primeiramente, porque nós somos o povo escolhido e amado por Ele, aleluias. Então nós devemos nos humilhar, devemos orar, devemos buscar a sua face, devemos, meus queridos, nos converter dos nossos maus caminhos. E o Senhor, Ele diz que Ele ouvirá do céu e Ele perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra, sarará a nossa casa, sarará a nossa nação. Nós vimos que essa palavra ela foi muito, né, pregada na época, né, da pandemia 2020. Nós vimos, né, toda aquela pestilência, né, que veio sobre a terra, né, o coronavírus. Nós vimos tudo que nós passamos, meus queridos, que muitos, né, tantos milhões de pessoas faleceram ao redor do mundo. Aleluias. Mas a palavra, ela continuou sendo apregoada. E, graças ao nosso bom Deus, cessou toda aquela calamidade. O que parecia que era para a nossa morte, o que parecia que seria, né, um momento, muitos, né, acharam um momento dos últimos dias na terra, né, onde a Bíblia diz que 1/3, né, morreria. Nós estamos aqui até hoje. E a mão do Senhor que respondeu à minha e à tua oração, que respondeu ao nosso clamor, aleluias, se levantou a nosso favor. E o Senhor, Ele ouviu do céu. O Senhor, Ele perdoou os nossos pecados e sarou a nossa nação, e sarou a terra, aleluia, e limpou da face da terra, aleluias, a gravidade dessa doença que assolou o mundo inteiro, meus queridos. Então o Senhor, Ele permitiu que isso viesse sobre a terra. Ele permitiu que tudo viesse a acontecer. Aleluia. Que nós passássemos por esse estreito, meus queridos. Que muitos até se suicidaram, muitos pediram a morte mesmo. Diante, né, dos lutos que viveram, diante das necessidades, né? Da falta, né, do pão na mesa. Da falta muito, até de afeto, que muitos tiveram que ficar sozinhos em casa, muito idosos, aleluia, ao redor do mundo. Na Itália, nós vimos que muitos faleceram, né, sozinhos, aleluia. As pessoas iam lá nas casas e o idoso, ele estava ali, já havia perdido a vida. E muitos, aleluias, aconteceu ao redor, aleluias, desta terra, meus queridos. E hoje nós, aleluias, esquecemos. Nós não nos lembramos mais de toda a situação, aleluia, que passamos, que muitos até disseram que iam se consertar diante do Senhor, por temor a Deus, temor e tremor. Mas até hoje você continua da mesma forma,
como na época de Noé, que Noé ele avisou. Então Deus ele manda os seus profetas, aleluias, para abrir a sua boca com voz de trombeta para anunciar, aleluia, as calamidades que irão surgir. Mas nossos ouvidos muitas vezes estão agravados e nossa memória é curta. Aleluia. E rapidamente nos esquecemos e voltamos aos nossos afazeres. Voltamos a dar prioridade primeiro às coisas seculares. Aleluia. Aos pecados e aos pecadinhos. Meus queridos, em vez de colocar o Senhor em primeiro lugar. Como diz esta palavra. Aleluias. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, aleluia, se humilhar, e humilhar, meu Deus, é verdade. Glórias a Deus, Bispa Shirley, glórias a Deus. O Senhor está falando, aleluias, né? Que Deus ele avisou que viria algo terrível sobre a terra. E Deus mandou, né, a irmã, né, ungir a casa e toda a torre e ficar na torre de vigília. Pois o que viria não iria, glórias a Deus, aleluias, alcançar a minha casa. E Deus, né, assim fez, é verdade. E Deus passou, né, sangue, né, havia sangue nas nossas portas, né, na própria porta dos cristãos. E ali, né, Deus não deixou que o anjo da morte, né, passasse, né, por essas portas, por essas casas, né, e levasse a vida das pessoas, né. Então o Senhor ele teve misericórdia de muita gente, glórias a Deus, e ele teve misericórdia de nós que estamos aqui para contar, né, para os nossos descendentes, né, o que, né, que Deus fez, né, que Deus deu muitos livramentos, né. Então o Senhor ele está avisando, né, como aqui o Senhor ele avisou aqui, né, para Salomão, aleluia, que ele teria misericórdia, porque o Senhor ele é um Deus misericordioso, aleluia, que é compaixão pela miséria alheia, aleluia, misericórdia, né? Então o Senhor ele tem misericórdia, diz a palavra também, de quem ele quer ter misericórdia. Quem somos nós para contender? O nosso único, né, papel como servos do Senhor, do Deus vivo, é clamar, é orar, aleluias, é se humilhar. E se humilhar, meus queridos, não é, aleluias, nós simplesmente nos prostrarmos, nos chorarmos a Deus, mas nós reconhecermos a nossa insuficiência e a autossuficiência de Deus sobre as nossas vidas. E não nós, né? E não a nossa autossuficiência própria, né? Como nós vimos ali, né, na igreja de Laodiceia, né? Que era uma igreja rica, mas ela era pobre, ela era cega, ela era nua, da glória de Deus, da presença de Deus, aleluia. Porque eles estavam ali, né, preocupados demais, né, em, né, se colocar, né, diante de Deus Mamon, que é o Deus da riqueza, aleluia, do que confiar no braço forte do Senhor, aleluia. Então, se humilhar é isso, é você não entender, né, a grandeza e a soberania de Deus sobre você, aleluia, sobre a sua história, sobre a sua vida. Se colocar diante da potente mão do Senhor, aleluia, para que a tempo e fora de tempo ele venha sobre a sua vida e venha realizar esses prodígios e maravilhas que ele realizou ali na vida de Salomão, que ele realizou ali na vida de Elias, aleluia, que ele quer realizar na minha vida, no teu ministério, na tua vida secular também, meus queridos. O Senhor ele tem coisas grandes para nos oferecer, aleluia, e por isso nós devemos, aleluia, entender os desígnios de Deus na nossa vida, entender o que Ele tem, coisas grandes e ocultas, aleluia, e grandiosas para
revelar aos seus, aleluia, aos seus servos, ao seu povo, que ele, Jesus, disse que não nos chamaria mais de servos, mas de filhos. Então aqui também diz, né, que os seus filhos, eles se prostraram, aleluia, diante daquela grande glória. Aleluia. Eles reconheceram a soberania de Deus. O povo ali clamou, o povo ali adorou, o povo ali se sujeitou a Deus e a sua gloriosa presença. Aleluias. E toda a glória encheu o templo, assim como nesta tarde toda a glória de Deus está enchendo o seu coração, está enchendo o templo do Espírito Santo. Aleluia. Para que você possa ver, não com olhos carnais, mas com olhos espirituais, as grandezas de Deus sobre a sua vida. Aleluia. Aquilo que o Senhor, ele já te prometeu, meu querido, tome posse. Aleluia. Dessas pérolas, tome posse. Glórias a Deus. Aleluias. Tome posse, meus queridos. Glórias a Deus, né? E peço também a oração pela minha vida, né? Porque essa semana, né, a minha saúde tem sido, né, atacada. Mas eu creio que é só mesmo, né, um levante aí que Deus vai dar vitória, né? Uma fraqueza muito grande, sabe? Assim, sobre a minha vida. Glórias a Deus. Mas nós não podemos parar, meus queridos. Nós temos que dar lugar a Deus. Aleluias. Até o nosso último suspiro. Nós devemos nos esforçar. Como o Senhor diz lá em Salmos, né, 89. Né, que ele se agradou porque Davi, ele se esforçou. Porque Davi, aleluia, ele foi um homem segundo o coração de Deus. Glória a Deus, eu tomo posse, minha amada irmã, aleluia, da cura mesmo, em nome de Jesus, tomo posse, né, sobre a minha vida. E é isso, meus amados, né, que Deus, ele está em busca, né, de um povo, né, de coração sincero, né, que não olha para trás, né, como uma mulher de Ló, né, que virou uma estátua de sal, né, parou de crer, né, nas palavras do Senhor, nas promessas do Senhor, parou de crer, né, duvidou, aleluias. E quando nós nos esforçamos, né, mesmo sem força física, né, o Senhor, ele nos dá a vitória. O Senhor, ele nos revigora, né? Então eu creio, né, que o Senhor está fazendo. Glórias a Deus. Amém, meus amados. Pastora, eu creio, né, que o Senhor, ele tem o melhor para nós, para nossas vidas. E ele, né, ele abate o soberbo, mas ele dá graça aos humildes. Amém? Vou passar para a nossa pastora. Que Deus abençoe. Amém? Glórias a Deus. Amém, glórias a Deus. Glória a Deus. Deus é fiel, Deus ele é poderoso. Amados, vamos orar, vamos repreender toda fúria, tudo aquilo que o inimigo tem tentado lançar, introduzir sobre a nossa vida. Amém? O pessoal tá aí na live, Delis, Edna. Amados, Deus, ele é fiel na nossa vida. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Amém? Você que pode orar, ore junto comigo, porque eu creio que o Espírito Santo de Deus vai te visitar aí agora. Eu creio que Deus, nesse momento, ele vai fazer um rebuliço. Eu creio que a mão poderosa do Senhor está sobre a nossa vida. Altíssimo Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, visita agora os teus filhos, Pai. Entra agora, meu Pai, com teu poder, com a tua unção, com a tua autoridade. Senhor, vai queimando agora toda obra, meu Pai, maligna, toda acusação do inferno, todo espírito, meu Pai, opressor que vem para oprimir, meu Pai, que vem, meu Pai, querendo para paralisar a vida dos teus filhos, eu repreendo agora. Senhor, visita agora cada irmão e cada irmã, meu Pai, que se encontra neste momento agora, Senhor. Vai tocando do alto da cabeça, a ponta dos pés, Espírito Santo de Deus. Visita, meu Deus amado, a tua filha, Pai. Repreenda agora toda a fúria,
espírito opressor, sai agora toda obra do inferno, todo demônio que vem para meu Pai paralisar a vida dos teus filhos, eu repreendo agora. Espírito Santo de Deus, Espírito da verdade, visita o teu povo neste momento, traz, meu Pai, o teu refúgio, a tua fortaleza, traz, meu Pai querido, em nome de Jesus, o teu revestimento. O Senhor reveste os teus filhos hoje com o teu poder, reveste os teus filhos hoje com a tua unção e com a tua autoridade, meu Pai. Arranca agora, meu Pai, toda obra, meu Pai, que foi feita dentro desse terreiro, para essa mulher, meu Pai, viver paralisada, para as coisas não darem certo, as coisas não irem para frente. Pai, eu repreendo agora toda obra do diabo, meu Pai, que foi feita para esse homem, que foi feita para essa família, viver, meu Pai, em uma constante oscilação, viver paralisado, paralisada. Em nome de Jesus, eu creio, Pai, eu creio, meu Deus querido. Visita agora os meus irmãos que estão na live, meu Pai. Em nome de Jesus, guarda os teus filhinhos, meu Deus. Livra eles de todo mal, de todo laço do inimigo. Tudo aquilo que estão, meu Pai, planejando, arquitetando, a inveja, meu Pai. Porque a tua palavra diz, meu Pai, que a inveja, meu Pai, ela é pior do que a feitiçaria. Ela, meu Pai, apodrece os ossos. E eu repreendo essa inveja na tua vida hoje. Eu repreendo essa inveja na tua casa hoje, na tua família hoje. Não tem poder e não vai prevalecer. Em nome de Jesus, eu creio, irmão, que Deus, ele é fiel e está selando essa obra na tua vida. Não vai prevalecer não, porque grande é a inveja, né? O inimigo, ele se levanta com inveja, com perseguição, com palavra contrária, tenta nos paralisar de todo jeito. Mas Deus, ele é fiel na nossa vida, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos justifica. Entenda e tenha total certeza que é Deus quem te justifica. Você não precisa bater boca, você não precisa querer se justificar, não, porque é o próprio Deus que vai te justificar, é o próprio Deus que vai falar por ti. Não queira bater boca, perder o seu tempo com pessoas que não edificam, com pessoas que não acrescentam nada na sua vida. E olha, Deus está mandando eu dizer isso daqui, porque tem pessoas que estão, né, sofrendo com perseguição, porque infelizmente o diabo, ele levanta capeta, levanta pessoas usadas pelo inimigo para querer nos diminuir, para querer nos paralisar, para querer, né, nos colocar para baixo, querer, né, fazer com que nós mesmos venhamos duvidar do nosso ministério. Mas Deus, ele é fiel na sua vida, minha irmã. Você não vai parar por causa de palavras contrárias. Você não vai parar por causa do inimigo que tenta te oprimir. Em nome de Jesus. E aquilo que falam contra você, aquilo que trama contra você, não tem poder. Porque o que tem poder sobre a sua vida é a mão do Senhor, é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Então louve a Deus. Adore o Senhor Jesus. Bispa Shirley Vieira, Deus abençoe sua vida, mulher de Deus. Nossa irmã Edna, Deus abençoe sua vida, minha guerreira de fé. Andressa, Deus abençoe sua vida, mulher de Deus. Vamos pra cima, vamos avançar. Domingo nós temos culto na nossa catedral, é culto de ceia. Você não pode ficar de fora. Você aí, né, que é membro da igreja pentecostal do Senhor Jesus o Nazareno, você tem que fazer parte do corpo de Cristo. Você não pode, né? Você não pode estar de fora. E eu te convido hoje a estar na Estrutural. Estou me organizando para mim hoje. Eu, pastora Cecília, está lá juntamente com você, adorando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Já estou indo agora ali na obra, né, dar um suporte ao nosso apóstolo Douglas, que está lá agora, né, ele mesmo, né, botando a mão no arado, trabalhando ali na obra, porque esse homem é um homem virtuoso, um varão valoroso, né? E eu louvo a Deus pela vida do meu esposo, porque tem sido um instrumento de Deus em tantas vidas, né? Está ali trabalhando ali com a todo vapor, e mais tarde vai estar ali no culto, né? Não é fácil, né? Mas Deus tem nos ajudado, Deus tem nos dado, né, forças para prosseguir. Você que está me ouvindo ainda, que não ajudou essa obra, a oportunidade é agora. Seja um ajudador da casa de Deus, né? Nós contamos com a sua ajuda, irmão, porque não é fácil. Não é fácil, a gente está, né, construindo. Não é barato as coisas, material de construção, as coisas não são fáceis. E nós contamos com a ajuda dos irmãos. Então você aí que está nos ouvindo, você tem a possibilidade de ajudar a casa de Deus. Eu acho lindo ali, né, quando Davi, ele se foi e ele deixou tudo para que seu filho Salomão fosse ali construir o templo de Deus, né, missionária? E ali ele trabalha na obra, ele busca mais recursos para fazer com que a casa de Deus seja algo lindo, maravilhoso. E assim nós também temos que ser, né, fazer a casa de Deus da melhor forma, da melhor qualidade, com tudo lindo,
com tudo maravilhoso, porque Deus merece. E não é nem porque Deus merece, porque ele não vai nem... como é que eu posso te dizer? Ele não vai morar ali. Mas é porque ali vai ser aonde pessoas vão ser alcançadas pelo Espírito Santo. Pessoas vão ser libertas através da igreja aberta. Por falar, tem igreja de todo canto, tem igreja em todo canto. Você vai ver um monte de igreja, mas igreja que faz diferença, como a nossa igreja faz, é difícil você encontrar. Pessoas que são libertas de droga, de prostituição, porque eu fui liberta nessa igreja. E eu louvo a Deus por isso. Faço de tudo que for preciso para poder ajudar a obra de Deus e manter as portas abertas, né? Dou o meu dízimo todo mês, ajudo em oração, principalmente em oração, porque sem oração não adianta de nada, não adianta o dinheiro, não adianta nada. Então, assim, vamos orar para Deus abençoar essa casa, essa obra, né? Essa igreja. Vamos orar pela vida do nosso apóstolo, né? Douglas, que está ali, né? Na luta ali, correndo para um lado e para o outro. Esses dias eu vi ele aqui em casa desesperado. Eu falei, homem de Deus, descansa seu coração, porque Deus vai te honrar. Eu creio que Deus vai te honrar e eu oro para isso, eu oro por isso, né? E a nossa oração tem que ser essa, orar pelos homens de Deus, né? Pelas mulheres de Deus que estão aí fazendo a obra, né? A gente tem tanta coisa para orar, tem tantos assuntos para falar com o Senhor, mas também vamos incluir nas nossas orações a vida dos profetas que estão fazendo a obra. Não digo só meu esposo não, mas tem vários outros, principalmente nessa programação, né? Na rádio, a gente ouve outros homens de Deus, né? A gente conhece outros profetas, tem homens e mulheres verdadeiramente de Deus que estão fazendo a obra, e a gente tem que orar por eles e orar por aqueles também que não são, que estão aí fazendo de qualquer jeito, para que Deus possa, né, tocar no coração deles e converter eles ao caminho certo. Amém? Então vamos fazer a nossa parte, vamos orar, vamos jejuar. O ano de 2026, como eu falei no começo, é o ano do recomeço, é o ano da virada. Mas para que isso aconteça na tua vida, você tem que estar decidido a mudar. Você tem que estar decidido a crer que vai realmente mudar. Como foi a palavra de ontem. Campanha da Sete Unção. Então cada culto vai ser direcionado a alguma coisa. A prosperidade, a libertação, a cura da alma. E cada pregação vai ser diferente, vai ser direcionada àquilo que vai, né, estar sendo no culto, ministrado no culto. E ontem, né, a diaconisa Giovana foi usada por Deus para pregar sobre a prosperidade, porque quando a gente fala de prosperidade, irmão, todo mundo pensa em dinheiro, mas a real prosperidade não é só o dinheiro. Sua vida espiritual tá como? Tá morta? Tá seca? Ou tá próspera? Como é que tá o seu casamento? Então, entenda que para você, né, ser bem sucedido na sua área financeira, as suas outras áreas também tem que estar sendo bem sucedida. Você tem que ter um caráter firme em Cristo, porque não adianta você querer uma prosperidade e andar puxando o tapete dos outros. Você querer andar em prosperidade e viver um inferno dentro de casa com seu marido. Então vamos orar, vamos buscar a Deus e vamos pedir a Deus a mudança, vamos pedir mais dele, porque não adianta a gente ganhar nada nesse mundo e perder a nossa alma. Do que adianta você ter tudo nesse mundo, todas as riquezas, tudo que você planejou, que você quis, e você perder a sua alma? Vamos orar, e eu creio que Deus ele vai fazer essa grande obra, amém? Vou finalizar nossa programação, que Deus possa abençoar esse final de semana e a nova semana que vai se iniciar. Que Deus possa guardar os seus caminhos, livrar você do homem mau, livrar você da praga, da peste, da enfermidade, em nome de Jesus. Que você possa ter descanso na sua vida, na sua casa, na sua família, em nome de Jesus, amém? Fique com Deus e que Deus os abençoe. Vai colocar a vinheta? Vou colocar a vinheta. Coloca pra dar o tempo. Vixe, meu nariz ficou entupido. Ixi, eu nem saí. Pai Senhor. Ai, levei um choque. Ai, meu Deus. Pai Senhor, povo de Deus. Deus abençoe. Fique com Deus. Tenha uma semana abençoada, um final de semana abençoado para a glória de Jesus Cristo. Tchau, vou ter que ir lá.